Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Louvado seja Deus. Amém. Chegamos a Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão vão diante do faraó. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu, porém, o faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu a voz e o deixe Israel ir. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles, porém, prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. É interessante, né? E diz aqui: Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se aplique e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha aonde a poderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando não havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: Porque não acabastes, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolo como antes. Veja, que coisa interessante isso aqui. Deus comissiona Moisés e Arão para que eles vão diante do povo de Israel. E é interessante, o povo vê os sinais, o povo vê as palavras, né, tanto da boca de Arão, como os sinais feitos por Moisés, e eles creem. E é interessante, diz assim, que eles adoraram a Deus. Porém, quando Moisés e Arão vão diante do faraó, o faraó não reconhece quem é o Senhor, né? E pergunta por que vocês estão distraindo o povo. Olha que coisa interessante, né? Faraó diz: Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou espada. Mas é interessante o que nós podemos observar aqui. O que eles falam a respeito de oferecer era uma celebração, né? No versículo 1 diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Todo culto, toda reunião solene é uma celebração. Amém? É algo que deve celebrar-se e deve se fazer o quê? Festa. Amém? Porque é uma reunião onde o Senhor está presente. E o nosso Deus é um Deus de festa, nosso Deus é um Deus de júbilo, nosso Deus é um Deus de alegria. E nós precisamos entender isso. Porém, é claro que o faraó não vai aceitar, mas ele está fazendo isso para a sua própria perdição, endurecendo o seu coração, não sendo submisso ao Senhor. Você conhece pessoas que quando você fala a palavra de Deus para elas, ao invés de elas acatarem a palavra e obedecerem a palavra, elas ridicularizam a palavra, elas não aceitam a palavra, elas rejeitam a palavra. Pois é,
Isso está acontecendo aqui com o faraó, porque eles não conhecem a Deus, como também o faraó afirma aqui, que não sabe quem é o Senhor. Quem é este? Ah, vocês estão, sabe com o quê? Com folga. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apertar ainda mais e exigir ainda mais de vocês. É isso muitas vezes que Satanás faz do povo de Deus. O povo de Deus começa a celebrar a Deus e o que é que ele vem? Ele tenta espremer o povo de Deus, colocando ainda mais atividade, colocando ainda mais trabalho, amém? Para que o povo seja o quê? Afligido. Então, é isso que o faraó vai fazer e é isso que Satanás faz nos dias de hoje. Então diz faraó, naquele mesmo dia, pois deu ordem faraó aos seus superintendentes, aos seus capatazes, dizendo, daqui por diante não torneis a dar a palha ao povo para fazer os tijolos. Então antes, o povo de Israel só fazia os tijolos, amém? Os capatazes egípcios, né? E também os líderes do povo supriam eles com a palha para o fogo, para queimar os tijolos. Mas para endurecer ainda mais, o faraó diz, agora vocês não vão mais prover eles dos tijolos não. Vocês vão fazer com que eles mesmos vão atrás da palha para que façam os tijolos e nós queremos a mesma conta, algo que era impossível de ser feito. Porque com a palha tinha como eles debaixo de muito jugo, de muito trabalho, produzir aquilo que eles queriam no dia, né? Mas se eles tivessem que buscar ainda a palha, amém? Isso era um trabalho impossível. E isso aconteceu somente porque Moisés e Arão foram falar com o faraó para liberar o povo de Israel para eles irem adorar a Deus no deserto. E eles pensavam que o faraó também iria acatar isso facilmente. Olha, irmãos, quando você sai debaixo do jugo do diabo, ele não quer lhe perder facilmente. Jesus afirma que quando o valente expulsa o outro valente de um homem, falando a respeito dos demônios, né? Das hostes espirituais da maldade que está no homem, quando Jesus entra naquela casa, ele expulsa aquele mal que está no homem. Amém? Ele diz que ele vai limpar a casa e vai deixar a casa adornada e limpa. E diz que aquele demônio, ele anda procurando uma casa. Olha como é que ele vê o homem. Como casa. Um lugar da sua habitação. Mas na minha vida e na sua vida está repreendido. Amém? Nós estamos com a nossa casa cheia de Deus, ocupada com Deus. E Jesus disse que ele anda por lugares áridos procurando uma casa onde habitar. E se ele não encontrar, ele diz, já sei, voltarei para a minha casa. E ele diz que se aquele espírito mau voltar para aquele de quem Jesus tirou e ele encontrar a casa vazia e ornada, ele entra naquele homem e traz mais 7 espíritos maus com ele. E diz que o estado segundo daquele homem é pior do que o primeiro. Então é muito importante nós ocuparmos, amém? A nossa casa, nós ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que o inimigo não venha nos enganar. Quando nós nascemos de novo, a nossa fome por adoração, a nossa fome pelo culto, a nossa fome pelo local de reunião, a nossa fome pela palavra de Deus, pelo desejo de querer conhecer, ela é muito intensa. E nós precisamos aguçar isso e nós precisamos preencher isso com a palavra de Deus. Porque se a gente não preencher e a casa ficar só limpa, quando aquela influência maligna vier, vai tomar conta da gente e a gente vai esfriar. Amém? Vai ficar morno. E Jesus disse, né? Ao morno ele vomitará da boca. Então diz aqui, né? Agrave-se, versículo 9, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Como é que pode chamar a palavra de Deus de palavras mentirosas? Amém? Hoje nós temos que ter muito cuidado. Existe um descrédito muito grande pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a verdade. E Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 13 diz, os superintendentes os apertavam dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, trazendo tijolos como antes? Porque era impossível, porque não tinha condição, o trabalho era demasiado. Então nós temos que respeitar, amém? E nós temos que entender
e resistir ao diabo, e resistir esses pensamentos e crer na palavra do Senhor. Amém? Não podemos fazer com que as palavras do Senhor soem como mentirosas aos nossos ouvidos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque Deus não é como o filho do homem para que se arrependa. Depois que ele fala, aquilo vai se cumprir e nós precisamos crer. Amém? Crer na palavra de Deus e não ter a palavra de Deus como mentirosa. Então nós vamos ver aqui que algo vai acontecer, amém? E vai começar como uma disputa aqui, entre Moisés e o faraó, entre Deus, amém? E isso que o faraó disse, não dá ouvido às palavras mentirosas. E Deus vai mostrar para ele que não existe palavra mentirosa nenhuma naquilo que Moisés falou, mas sim o decreto do Senhor. Amém? Quero convidar você com sua família a estarmos hoje na nossa casa de oração. Esse final de semana foi um final de semana prolongado, muita gente viajou, não esteve no domingo na igreja e seria bom estar com vocês hoje na nossa casa de oração para nós orarmos juntos. Logo na sequência nós temos nossa escola bíblica com o tema Somos da Fé. Amém? Espero você em sua casa. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.